Minha irmã bateu no meu filho com um cinto. Minha mãe riu e disse: não chame a polícia, isso vai arruinar a vida dela. Meu nome é Altun, tenho 34 anos, e ser mãe do meu filho Léo, de 5 anos, é tudo para mim. Construímos uma vida tranquila em nosso apartamento aconchegante, apenas nós dois contra o mundo. Minha irmã Brooke sempre criticou minha forma de criar filhos, mas nunca pensei que ela cruzaria a linha que cruzou no jantar de aniversário do meu pai. Nunca imaginei que minha própria família trairia a confiança do meu filho de forma tão violenta, ou que eu teria que tomar a decisão mais difícil da minha vida para protegê-lo. Sempre fui a ovelha negra da minha família. Enquanto meus pais Marta e Frank pressionavam por carreiras tradicionais, segui minha paixão pela arte e me tornei designer gráfica freelancer. Foi uma luta no início, mas agora tenho uma base sólida de clientes e renda suficiente para sustentar Léo e eu confortavelmente. Moramos em um apartamento de 2 quartos com uma pequena varanda onde cultivamos ervas e flores. Léo tem seu próprio quarto decorado com dinossauros, sua atual obsessão. Me tornei mãe solteira há 3 anos quando Nathan e eu nos divorciamos. Nos casamos jovens, logo após a faculdade, e nos afastamos conforme estabelecemos nossas carreiras. A separação foi amigável e Nathan continua envolvido na vida de Léo, embora tenha se mudado para Boston por trabalho e só veja Léo uma vez por mês e feriados alternados. Ele paga pensão alimentícia regularmente e dividimos bem a criação, apesar da distância. Minha abordagem de criação difere drasticamente de como fui criada. Marta e Frank acreditavam em disciplina rígida, incluindo palmadas e vários castigos como ficar de pé no canto por horas ou ter privilégios revogados por semanas. Ainda posso lembrar da dor do cinto do meu pai nas minhas pernas e a sensação de desamparo. Prometi a mim mesma que nunca faria meu filho se sentir assim. Com Léo, pratico criação gentil. Conversamos sobre problemas, usamos consequências naturais e focamos na inteligência emocional. Quando ele derrama algo, limpamos juntos. Quando ele tem uma birra, trabalhamos seus sentimentos. Não é perfeito, mas Léo está crescendo como uma criança empática e confiante que sabe que é amada incondicionalmente. Minha irmã Brooke é 3 anos mais nova que eu e sempre foi a filha dourada. Ela seguiu perfeitamente as expectativas dos nossos pais, tornando-se advogada corporativa em um escritório prestigioso. Ela não é casada e não tem filhos por opção, frequentemente comentando que está muito focada na carreira para ter filhos. Desde a infância, Brooke competia comigo por tudo, desde notas até a atenção dos pais. Quando éramos crianças, ela propositalmente quebrava meus brinquedos e me culpava, ou contava mentiras para me meter em problemas. Esta competição só se intensificou quando Léo nasceu. Brooke não suportava que meus pais mostrassem interesse no neto. Ela constantemente criticava minha criação, me dizendo que estava criando uma criança frágil que nunca sobreviveria no mundo real. Você vai criar um fraco que espera que o mundo mime, ela disse durante a festa de 3º aniversário de Léo, depois que o consolei quando ele caiu e arranhou o joelho. Marta e Frank sempre favoreceram Brooke. Eles elogiavam suas conquistas enquanto minimizavam as minhas. Quando lancei meu próprio negócio de design, minha mãe disse: pelo menos é algo para usar como apoio até encontrar um trabalho de verdade. Quando Brooke foi promovida, eles a levaram para uma viagem de fim de semana para comemorar. Apesar desta dinâmica complicada, mantive contato com minha família porque queria que Léo conhecesse seus avós. Família é importante, pensei, e Léo merecia ter relacionamentos com sua família estendida. Marta e Frank podiam ser avós carinhosos à sua maneira, comprando presentes caros para Léo e levando-o para tomar sorvete. Convenci a mim mesma que os aspectos positivos superavam os negativos. O convite para o jantar de 65º aniversário do meu pai veio através da minha mãe, que ligou numa terça-feira à tarde enquanto eu estava trabalhando e Léo estava no jardim de infância. Estamos fazendo um jantar especial para seu pai no sábado, ela disse sem preâmbulo. Você e Léo devem vir. Estejam aqui às 5. Vou fazer assado. Não era realmente uma pergunta. E antes que eu pudesse responder, ela acrescentou: Brooke acabou de se tornar sócia júnior. Então vamos comemorar isso também. Hesitei. Essas reuniões familiares geralmente terminavam comigo me sentindo criticada e Léo superestimulado pela tensão. Mas era o aniversário do meu pai e ele não estava ficando mais jovem. Estaremos lá, disse finalmente. Posso trazer alguma coisa? Apenas certifique-se de que Léo esteja se comportando bem, minha mãe respondeu. E use algo bonito de uma vez. Depois de desligar, sentei na minha mesa sentindo aquele nó familiar de ansiedade no estômago. Talvez desta vez fosse diferente. Talvez pudéssemos ter um jantar familiar tranquilo sem críticas ou comparações. Pelo bem de Léo, esperava que sim. Sábado chegou com o sol brilhante da primavera e pássaros cantando fora da janela do nosso apartamento. Léo acordou animado para ver seus avós. Especialmente quando mencionei que haveria bolo para o aniversário do vovô. Posso usar minha camiseta de dinossauro? Léo perguntou, pulando na cama. Que tal um acordo? Camiseta de dinossauro para viagem de carro.
Então trocamos para sua camisa azul quando chegarmos, sugeri, sabendo que minha mãe comentaria se Léo não estivesse vestido adequadamente. Ele concordou alegremente e passamos a manhã no parque, brincando nos balanços e alimentando patos no lago. Queria dar a ele bastante tempo ao ar livre para gastar energia antes do ambiente restrito da casa dos meus pais. Enquanto dirigíamos os 40 minutos até o bairro suburbano deles, Léo tagarelou sobre dinossauros e seus amigos do jardim de infância. Tentei focar na sua voz doce em vez da tensão crescente nos meus ombros. A casa dos meus pais era uma colonial grande em um bairro elegante, perfeitamente mantida com cercas vivas bem cuidadas e flores sazonais. O Mercedes prateado do meu pai e o BMW da Broke já estavam na garagem. Estacionei meu Honda modesto ao lado deles, sentindo o contraste profundamente. Lembre-se, voz baixa e passos de caminhada na casa da vovó, lembrei Léo gentilmente enquanto nos aproximávamos da porta da frente. Eu sei, mamãe. Vou ser super bom, ele prometeu, seu rostinho sério. Meu coração se apertou de amor por ele. Nem tínhamos tocado a campainha quando a porta se abriu revelando Broke, impecavelmente vestida em um terno sob medida apesar de ser um jantar familiar. Finalmente ela disse, verificando o relógio. Mamãe está estressada com o horário da refeição. Chegamos 10 minutos mais cedo, apontei, mas ela já tinha se virado. Oi, tia Broke. Léo disse alegremente, não se abalando com a frieza dela. Olá, Leonardo, ela respondeu formalmente, não se abaixando ao nível dele ou oferecendo um abraço. Dentro, minha mãe correu da cozinha usando um avental, seu cabelo perfeitamente penteado apesar de suas alegações de estar ocupada cozinhando o dia todo. Aí estão vocês, ela disse, me dando um tapinha rápido no ombro antes de se abaixar para Léo. Nossa, você cresceu tanto. Essas calças parecem um pouco curtas. Autumn, você deveria realmente comprar roupas novas para ele. Oi, mãe. Feliz aniversário para o papai. A casa cheira maravilhosamente, respondi, escolhendo ignorar sua crítica. Meu pai emergiu do escritório, óculos de leitura empoleirados no nariz. Bem, o aniversariante chegou, disse, tentando infundir algum calor na atmosfera. Obrigada por vir, ele disse distraidamente, aceitando meu abraço rigidamente antes de se virar para Léo. Você cresceu. Agora tenho 5 anos e um quarto, vovô. Léo disse orgulhosamente. Trouxe um presente que fiz para você. Ele estendeu um pacote cuidadosamente embrulhado contendo um desenho emoldurado que havia feito do meu pai pescando, algo que fizeram juntos uma vez no verão passado. Que legal, meu pai disse, mal olhando antes de colocá-lo numa mesa lateral. Estou só terminando alguns e-mails de trabalho. O rosto de Léo caiu um pouco, mas ele se recuperou rapidamente. Posso mostrar meu novo brinquedo de dinossauro? Talvez mais tarde, filho, meu pai respondeu, já caminhando de volta para seu escritório. Apertei o ombro de Léo apoiando-o e o levei para a sala onde ele podia brincar com a caixa de brinquedos velhos que minha mãe guardava para suas visitas. A casa não havia mudado muito desde minha infância. Os mesmos móveis formais, as mesmas pinturas de paisagem, a mesma sensação de precisar ter cuidado para não perturbar nada. Então, Autumn, como está indo o negócio de desenho? Minha mãe perguntou enquanto arrumava aperitivos na mesa de centro. É design gráfico, mãe, e está indo bem. Acabei de conseguir um contrato com uma startup de tecnologia que pode levar a trabalho consistente pelo próximo ano. Que bom, ela disse desdenhosamente. Broke, conte à sua irmã sobre sua promoção. Broke começou um relato detalhado de sua nova posição, o aumento e escritório de canto que vieram com ela, e os casos de alto perfil que estaria lidando. Escutei educadamente, fazendo perguntas apropriadas enquanto ficava de olho em Léo brincando tranquilamente por perto. Sócia Júnior aos 31. Minha mãe disse orgulhosamente. A mais jovem na história da empresa. Parabéns, Broke. Isso é realmente impressionante, disse sinceramente, apesar da comparação implícita. Obrigada, Broke respondeu com um sorriso apertado. Nem todos nós podemos ter o luxo de fazer nossos próprios horários e trabalhar de pijama. Antes que eu pudesse responder, minha mãe anunciou que o jantar estava pronto. Nos mudamos para a sala de jantar com sua mesa de mogno imponente e cadeiras de costas rígidas. Léo parecia minúsculo sentado lá, suas pernas balançando. Coloquei um tapete plástico embaixo da cadeira do Leonardo, minha mãe disse. Por precaução. O nome dele é Léo, mãe, não Leonardo, corrigi gentilmente. E obrigada por pensar nisso. O jantar começou com meu pai dizendo uma oração breve, seguida pela explicação elaborada da minha mãe de cada prato e quanto tempo levou para preparar. O assado estava delicioso, mas a atmosfera estava tão tensa que era difícil aproveitar. As conversas giravam em torno do trabalho do meu pai, os casos da Broke e fofocas do bairro. Sempre que tentava contribuir, era interrompida ou recebida com interesse mínimo. Léo sentou tranquilamente, cortando cuidadosamente sua carne da forma que eu havia ensinado, ocasionalmente sussurrando uma pergunta para mim. Então, Leonardo, meu pai finalmente se dirigiu diretamente a ele. O que estão ensinando nesse jardim de infância? Estamos aprendendo sobre o sistema solar, Léo disse entusiasticamente.
Você sabia que Júpiter tem 79 luas? 79? Meu pai pareceu cético. Isso não parece certo. É sim, vovô. A professora nos mostrou fotos da NASA. Meu pai grunhiu. Claramente não convencido, mas relutante em discutir com uma criança de 5 anos. A tensão na mesa estava deixando Léo cada vez mais agitado. Ele balançou as pernas, acidentalmente chutando a perna da mesa várias vezes. Autumn, você pode controlar sua criança? Brooke perguntou rispidamente após a terceira vez. Ele está bem, só um pouco inquieto. Léo, tente manter suas pernas quietas, ok, querido? Desculpa, mamãe. Ele sussurrou, parecendo envergonhado. Podia ver Léo ficando nervoso com toda a tensão adulta ao redor. Seus ombrinhos se curvaram, e ele ficou cada vez mais cuidadoso com cada movimento. Meu coração doía vendo-o tentar tanto ser perfeito em um ambiente onde se sentia julgado. Quando o prato principal estava terminando, Léo estendeu a mão para seu copo de suco de maçã. Sua mãozinha errou um pouco, e o copo tombou, enviando o suco se espalhando pela toalha branca em direção ao prato do meu pai. Oh não! Léo ofegou, seus olhos arregalados de consternação. Desculpa. Desculpa. Imediatamente peguei meu guardanapo para conter o derramamento. Está tudo bem, acidentes acontecem. Vamos limpar juntos. Antes que eu pudesse dizer mais, Brooke bateu o garfo na mesa. Está brincando comigo? Isso é exatamente o que acontece quando você não disciplina as crianças. Foi um acidente, Brooke disse firmemente, continuando a limpar o suco. Léo se desculpou imediatamente. Minha mãe suspirou dramaticamente, levantando para pegar mais guardanapos. É por isso que coloquei o tapete, mas não pega tudo. Essa toalha é linho irlandês. Sinto muito mesmo, vovó. Léo disse novamente, sua voz tremendo. Não foi de propósito. Claro que não foi, querido, assegurei, dando a Brooke um olhar de aviso. Brooke se afastou da mesa e se levantou. Isso é ridículo. Ele tem idade suficiente para saber. Ele tem 5 anos, Brooke. Crianças de 5 anos derramam coisas às vezes. Eu nunca derrubei coisas na idade dele, ela retrucou. Sim, você derrubava, rebati. Todo mundo derrubava. Brooke saiu irritada em direção à cozinha, resmungando sobre criação permissiva. Minha mãe voltou com um pano úmido, balançando a cabeça enquanto limpava a mesa. Autumn, você realmente precisa ser mais firme com ele. Quando vocês meninas eram pequenas. Derramar na mesa significava ficar sem sobremesa. Temos abordagens diferentes de criação, mãe disse o mais calmamente que consegui. Punir acidentes só ensina as crianças a esconder seus erros, não a serem mais cuidadosas. Léo olhou para mim com olhos gratos, ainda claramente chateado com o derramamento. Juntos, ajudamos a secar o suco restante enquanto meu pai sentou em silêncio, cortando sua carne como se nada tivesse acontecido. Léo, preciso usar o banheiro rapidamente. Fique aqui com a vovó e o vovô, ok? Já volto. Ok, mamãe, ele assentiu, sentando de volta na cadeira cuidadosamente. O banheiro ficava no corredor, não muito longe da sala de jantar. Fechei a porta, respirei fundo e joguei um pouco de água fria no rosto. Esses jantares familiares sempre me esgotavam, mas eu precisava me manter calma pelo bem de Léo. Só precisávamos passar pela sobremesa e então poderíamos ir embora. Estava secando as mãos quando ouvi um grito agudo de Léo que fez meu sangue gelar. Não era um choro normal de frustração ou mesmo dor de uma batida pequena. Isso era terror. Abri a porta do banheiro de uma vez e corri de volta para a sala de jantar. A cena que me encontrou me paralisou. Léo estava encostado na parede, lágrimas escorrendo pelo rosto. Seus bracinhos levantados em uma postura defensiva. Brooke estava sobre ele, o cinto de couro grosso do meu pai agarrado na mão. Enquanto eu observava horrorizada, ela o baixou novamente, acertando sua perna. Você precisa aprender respeito e disciplina, ela estava gritando. Minha mãe estava por perto, sem fazer movimento para intervir. Meu pai permaneceu sentado à mesa calmamente bebericando seu vinho. O que você está fazendo? Gritei, correndo para frente. Saia de perto do meu filho. Me joguei entre Léo e Brooke, empurrando-a para trás com força. Ela tropeçou, mas manteve o cinto na mão. Alguém precisa ensinar comportamento adequado a ele, Brooke disse friamente. Você certamente não está. Me ajoelhei para abraçar Léo. Ele estava soluçando incontrolavelmente, seu corpinho tremendo. Deixe-me ver, bebê disse gentilmente, puxando sua perna da calça para revelar vergões vermelhos se formando na panturrilha. Como você ousa? Olhei para Brooke, fúria crescendo dentro de mim como nunca havia sentido antes. Como você ousa bater no meu filho? É só um cinto. Autumn, minha mãe finalmente falou, uma risada desdenhosa na voz. Não seja tão dramática. Um pouco de disciplina nunca machucou ninguém. Usamos o cinto em vocês meninas o tempo todo, meu pai acrescentou da mesa. Vocês se tornaram pessoas boas.
Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu não me tornei uma pessoa boa. Passei anos em terapia lidando com o medo e insegurança que vieram de ser punida fisicamente. E mesmo que eu tivesse me tornado uma pessoa boa, isso nunca tornaria ok bater em uma criança. Léo enterrou o rosto no meu ombro, ainda chorando. Podia sentir suas lágrimas encharcando minha blusa. Está tudo bem, bebê, sussurrei para ele. Estou aqui. Ninguém vai machucar você de novo. Me virei de volta para minha família, raiva pura correndo através de mim. Vocês cruzaram uma linha que nunca pode ser descruzada. Vocês não tinham direito de tocar no meu filho. Ah, por favor, Brooke revirou os olhos. Foram 2 batidas com um cinto. Mamãe e papai nos deram muito pior. E isso torna ok. Eu estava gritando agora, além de me importar em manter minha compostura. Isso só continua o ciclo de abuso. Abuso? Minha mãe ofegou. Não seja ridícula. É disciplina. É abuso e é ilegal. Disse firmemente, puxando meu telefone. Vou chamar a polícia. O que aconteceu a seguir ainda parece surreal quando penso nisso. Minha mãe avançou com velocidade surpreendente e arrancou o telefone da minha mão. Não chame a polícia, Autumn, ela sibilou. Vai arruinar a vida da Brooke. Uma advogada não pode ter acusações de agressão em seu registro. Olhei para ela descrente. Você está preocupada com a vida da Brooke? E quanto a do Léo? E quanto ao trauma que ela acabou de infligir em uma criança inocente? Você está exagerando. Meu pai finalmente se levantou da mesa. O menino precisa de disciplina. Você está criando um mimado, Autumn. Deveria agradecer sua irmã por tentar ajudar. Naquele momento vi minha família claramente, talvez pela primeira vez. Eles não eram apenas críticos ou difíceis. Eles eram tóxicos. Acreditavam que machucar uma criança era aceitável. Defenderiam o agressor em vez de proteger a vítima. E esperavam que eu fosse grata por isso. Me devolva meu telefone, mãe, disse. Minha voz mortalmente calma apesar da raiva e adrenalina correndo através de mim. Não até você se acalmar e parar de ameaçar chamar a polícia na sua própria irmã, Marta respondeu, apertando meu telefone contra o peito. Léo ainda estava tremendo nos meus braços, seus soluços se acalmando para soluços enquanto se agarrava a mim. Podia sentir o calor dos vergões na perna contra minha mão. O que Brooke fez é agressão. Ela bateu em uma criança com um cinto. Isso é ilegal, e tenho todo o direito de denunciar. Estendi minha mão. Meu telefone. Agora. Você sempre foi dramática. Brooke escarneceu, ainda segurando o cinto frouxamente na mão. É exatamente por isso que Leonardo se comporta do jeito que se comporta. Você o mima. O nome dele é Léo, disse entre dentes cerrados. E não se atreva a falar sobre meu filho agora. Mudei Léo para meu quadril, ainda o protegendo com meu corpo enquanto enfrentava minha família. Eles formaram uma frente unida do outro lado, Brooke desafiadora. Minha mãe presunçosa, meu pai severo e desaprovador. Mãe, o telefone, repeti. Não até você prometer não fazer nada tolo, ela insistiu. Pense no que isso faria com a família. Pense no que as pessoas diriam. Estou pensando na família, meu filho, que é a pessoa mais importante da minha vida. Não me importo com o que as pessoas diriam. Me importo que ele foi agredido no que deveria ser um lugar seguro. Meu pai se adiantou. Sua voz tomando o tom autoritário que havia usado durante toda a minha infância. Autumn, você está exagerando isso. Quando estávamos criando vocês meninas, isso era disciplina normal. Estava errado então, e está errado agora, rebati. E não era lugar seu, ou da Brooke, tomar essa decisão pelo meu filho. Sou sócia júnior em um escritório de advocacia prestigioso. Brooke interveio. Você tem alguma ideia do que uma acusação de agressão faria à minha carreira? Tudo por causa de um pouco de disciplina? Você deveria ter pensado na sua carreira preciosa antes de decidir bater em uma criança de 5 anos com um cinto, respondi friamente. Léo choramingou contra meu ombro, e beijei o topo da cabeça dele. Está tudo bem, bebê. Estamos indo embora agora. Me movi em direção à entrada onde havia deixado nossos casacos e a mochila de Léo. Minha mãe seguiu, ainda agarrando meu telefone. Você não pode simplesmente sair no meio do jantar de aniversário do seu pai. Me observe. Peguei o casaco de Léo e tentei ajudá-lo desajeitadamente enquanto ainda o apoiava. Autumn, Jessica Thompson, você pare aí mesmo. A voz do meu pai ecoou atrás de mim. Você está agindo como uma criança. Não, estou agindo como uma mãe, algo que nenhum de vocês parece entender. Consegui colocar o casaco de Léo e estendi a mão para o meu. Me dê meu telefone, mãe. Não até você entrar em razão. Respirei fundo. Tudo bem. Fique com ele. Vou chamar a polícia de casa. Isso pareceu alarmá-la. Você não faria. Teste-me. Encarei-a, e algo na minha expressão deve ter a convencido de que eu estava séria. Frank, faça alguma coisa. Ela apelou para meu pai. Ele se adiantou, bloqueando a porta. Autumn, sente-se. Vamos discutir isso como adultos. Não há nada para discutir. Meu filho foi agredido na sua casa, e nenhum de vocês parece achar que isso é um problema. Agora saia da frente da porta. Ou o quê? Ele desafiou. Ou vou ligar para 911 agora mesmo e dizer que estou sendo impedida de sair com meu filho ferido.
Puxei o telefone celular de emergência antigo que guardava no bolso do casaco para Léo usar em emergências. Havia esquecido que estava lá, mas agora parecia um golpe de sorte. Os olhos do meu pai se arregalaram ao ver o telefone. Ele hesitou, então se afastou. Você vai se arrepender disso, disse ominosamente. Pense no que está fazendo com essa família. Já pensei. Mudei Léo mais seguramente nos meus braços e estendi a mão para a maçaneta da porta. Se você sair por essa porta, não espere ser bem-vinda de volta, minha mãe avisou. Me virei para olhar para ela, para todos eles. Uma última vez. Se vocês acham que me ameaçar a me cortar de uma família que machucaria meu filho é algum tipo de punição, vocês entendem ainda menos do que eu pensava. Com isso, saí. Carregando Léo para o carro, podia ouvir eles gritando atrás de mim. Suas vozes uma mistura de raiva e descrença de que eu realmente sairia. Mamãe? Léo sussurrou enquanto o afivelava em sua cadeirinha, minhas mãos tremendo com adrenalina e fúria. Sim, bebê. A vovó e o vovô e a tia Brooke estão bravos comigo porque eu derrubei? Meu coração se partiu de novo. Não, querido. Eles estão bravos comigo, não com você. E mesmo que estivessem chateados com o derramamento, o que a tia Brooke fez foi errado. Ninguém deveria jamais bater em você nunca. Preciso que você saiba disso. Doeu, mamãe, ele disse, sua voz pequena. Eu sei, bebê. Sinto muito, muito mesmo que isso aconteceu. Prometo que não vou deixar ninguém machucar você assim de novo. Enquanto me deslizava para o banco do motorista, meu telefone apitou com uma mensagem chegando. Minha mãe deve ter jogado no minha bolsa em algum momento durante o confronto. Olhei para ele antes de me afastar da calçada. Da Brooke, você está cometendo um erro enorme. Vai ouvir do meu advogado. Desliguei meu telefone completamente e me afastei da casa da minha infância, minhas mãos ainda tremendo no volante. O peso do que havia acabado de acontecer e o que poderia acontecer depois pressionava sobre mim, mas uma coisa estava absolutamente clara. Eu havia tomado a decisão certa. A viagem para casa foi preenchida com os fungados baixos de Léo e meus próprios pensamentos acelerados. A cada poucos minutos, ele faria uma pergunta que partiria meu coração de novo. Por que a tia Brooke me bateu, mamãe? Estou em problemas? Fiz algo muito ruim? Cada vez eu o tranquilizaria. Você não fez nada errado, bebê. Nada mesmo. A tia Brooke estava errada em bater em você. Adultos nunca devem bater em crianças, não importa o que. Quando chegamos ao nosso prédio, Léo havia caído em um sono exausto na cadeirinha. Estacionei e sentei por um momento, tentando me recompor antes de acordá-lo. Minhas mãos ainda estavam tremendo, e percebi que não havia respirado completamente desde o momento que ouvi seu grito. Gentilmente carreguei Léo até nosso apartamento, sua cabeça pesada no meu ombro. Uma vez dentro, o deitei no sofá e cuidadosamente removi suas calças para examinar suas pernas. Os vergões vermelhos raivosos haviam começado a roxear, com marcas claras de cinto visíveis na panturrilha e coxa pequenas. Tirei fotos com meu telefone, meu estômago embrulhando com a necessidade de documentar os ferimentos do meu filho. Apliquei creme de arnica e dei ibuprofeno infantil para a dor. Ele se mexeu enquanto cuidava dele. Estamos em casa, mamãe? Sim, querido. Estamos em casa. Você está seguro. Posso tomar água? Trouxe água para ele e sentei ao lado dele no sofá, acariciando seu cabelo enquanto bebia. Como você está se sentindo, querido? Minha perna dói, ele disse simplesmente. A vovó e o vovô vão ficar bravos para sempre? Tente não se preocupar com isso agora, disse, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. O que aconteceu hoje não estava certo, e precisamos de um tempo longe deles. Mesmo sendo aniversário do vovô, seus olhos estavam arregalados e confusos. Mesmo por isso, confirmei. Às vezes precisamos ficar longe de pessoas que nos machucam, mesmo que sejam família. Léo ficou quieto por um momento, processando isso. A tia Brooke me machucou, ele finalmente disse, sua voz pequena mas certa. Sim, ela machucou. E isso foi muito errado da parte dela. Você a parou, ele acrescentou, olhando para mim com confiança que fez minha garganta apertar. Eu sempre vou proteger você, Léo. Sempre. Ele assentiu solenemente e perguntou se podíamos assistir um filme. Coloquei seu documentário favorito de dinossauros, e ele se encolheu contra mim no sofá, seu corpinho gradualmente relaxando enquanto a narração familiar o acalmava. Enquanto Léo assistia a tela, conferi meu telefone. Havia 17 chamadas perdidas e dezenas de mensagens de texto, principalmente da minha mãe e Brooke. Passei por elas, minha mandíbula se contraindo. Da mãe, você está exagerando isso completamente. Me ligue de volta imediatamente. Da Brooke, se você ousar fazer um boletim de ocorrência, vou fazer você se arrepender. Tenho conexões. Da mãe, seu pai está extremamente chateado. Você arruinou o aniversário dele com seus dramas. Do papai, seu comportamento hoje foi inaceitável. Ligue para sua mãe. Da Brooke, falei com um colega em direito de família. Se você prosseguir com isso, vou entrar com pedido de custódia do Leonardo.
Vou alegar que você é instável e inadequada. Pense cuidadosamente sobre seu próximo movimento. Essa última mensagem fez meu sangue gelar. Brooke realmente tentaria tirar Léo de mim? Ela poderia possivelmente ter sucesso? O pensamento era aterrorizante, mas me recusei a ser intimidada. Faria o que fosse necessário para proteger meu filho. Depois que o documentário terminou, Léo pediu jantar. Fiz seu macarrão com queijo favorito, grata pela normalidade da rotina mesmo com minha mente correndo com os próximos passos. Ele comeu tranquilamente, menos animado que o usual, mas a comida pareceu ajudar a restaurar um pouco de sua energia. A hora do banho foi outro obstáculo. Léo não queria que eu visse seus hematomas novamente, se virando enquanto o ajudava a entrar na banheira. Você está envergonhado do que aconteceu? Perguntei gentilmente. Ele assentiu, sem encontrar meus olhos. Léo, olhe para mim, querido. Esperei até seus olhos encontrarem os meus. O que aconteceu hoje não foi sua culpa. Nem um pouco. Você não tem nada do que se envergonhar. A tia Brooke fez algo muito errado, e você não fez nada para merecer isso. Mas eu derrubei o suco, ele sussurrou. Acidentes acontecem. Todo mundo derruba coisas às vezes. Isso nunca, jamais torna certo alguém bater em você. Ele assentiu novamente, parecendo aceitar isso, embora eu soubesse que precisaríamos reforçar a mensagem muitas vezes. A hora de dormir trouxe novos desafios. Léo, normalmente um dorminhoco independente orgulhoso de sua cama de menino grande, perguntou se podia dormir comigo. Só por hoje à noite ele implorou, seus olhos arregalados com medo persistente. Claro, concordei imediatamente. O que você precisar para se sentir seguro. Enquanto deitávamos na minha cama, o abajur lançando um brilho suave, Léo fez a pergunta que eu vinha temendo. Temos que ver a tia Brooke e a vovó e o vovô de novo? Acariciei seu cabelo, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Por um tempo não, Léo. O que aconteceu hoje foi sério, e precisamos de um tempo separados deles. Mas eles são família, ele disse, sua testa franzida com a confusão de uma criança tentando reconciliar amor com dano. Sim, eles são. Mas mesmo membros da família têm que respeitar limites e tratar aos outros com gentileza. Quando não fazem, às vezes precisamos dar um passo para trás. Ele pensou sobre isso por um momento. Como um castigo. Apesar de tudo, sorri com sua lógica de 5 anos. Algo assim sim. Uma versão adulta de castigo. Isso pareceu satisfazê-lo, e ele se aconchegou mais perto. Estou feliz que você é minha mamãe, ele murmurou enquanto ia em direção ao sono. Sou a mãe mais sortuda do mundo, sussurrei de volta, segurando-o perto até sua respiração se aprofundar no sono. Fiquei acordada por horas, o peso quente de Léo contra mim tanto um conforto quanto um lembrete da minha responsabilidade de protegê-lo. Meu telefone continuou zumbindo com mensagens que me recusei a ler. Amanhã. Precisaria tomar decisões e agir, mas hoje à noite, tudo o que importava era que meu filho estava seguro nos meus braços. A manhã chegou após uma noite de sono agitado. Léo acordou com careta de dor ao mover sua perna machucada. Documentei os hematomas novamente, notando como haviam escurecido durante a noite. A marca clara do cinto era inconfundível. Precisamos ver a doutora Jameson hoje, disse a Léo no café da manhã. Ela precisa verificar sua perna. É por causa do que a tia Brooke fez? Ele perguntou, cutucando seu cereal. Sim, querido. Quando alguém machuca você assim, é importante ter um médico para ter certeza de que você está bem. Liguei para o consultório da doutora Jameson assim que abriram, explicando a situação em termos cuidadosos com Léo na sala ao lado. A recepcionista imediatamente ofereceu uma consulta de emergência às 10 horas. Enquanto esperava pela consulta, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Contra meu melhor julgamento, atendi. Autumn, é o Nathan. A voz do meu ex-marido foi a última coisa que esperava. Nathan, como você soube para ligar? Sua mãe me ligou ontem à noite, reclamando sobre como você está exagerando em algum incidente menor de disciplina com Léo. Ela pensou que eu ficaria do lado deles. Sua voz estava tensa com raiva controlada. O que aconteceu, Autumn? Léo está bem? Entrei no banheiro, fechando a porta para que Léo não ouvisse e contei a Nathan tudo. Sua reação foi imediata e feroz. Vou matá-la. Ele rosnou quando descrevi as marcas de cinto. Estou dirigindo de Boston hoje. Me mande o endereço do médico do Léo. Vou encontrar vocês lá. Fiel à sua palavra, Nathan estava esperando fora do consultório da doutora Jameson quando chegamos. O rosto de Léo se iluminou com a visão inesperada de seu pai. Papai, ele chamou, correndo apesar da perna dolorida. Nathan se ajoelhou e o abraçou, seus olhos encontrando os meus por cima do ombro de Léo. A fúria que vi lá combinava com o que eu sentia. A doutora Jameson examinou Léo cuidadosamente, documentando os hematomas com precisão clínica. Quando Léo estava distraído por uma enfermeira mostrando uma nova coleção de adesivos, ela se virou para Nathan e eu.
Esses ferimentos são consistentes com ser atingido por um cinto, ela disse baixinho. Como denunciante obrigatória, sou obrigada a reportar isso ao Serviço de Proteção à Criança. Também fornecerei documentação para qualquer ação legal que escolham tomar. Obrigada, disse, alívio inundando através de mim ao ter um profissional médico validar o que havia acontecido. Estamos tomando ação legal, Nathan disse firmemente. Tanto criminal quanto civil se necessário. Após a consulta, nós três fomos à delegacia local. Léo estava apreensivo, mas Nathan o distraiu com histórias sobre os carros de polícia enquanto falei com um oficial. A oficial Angela Keller foi compassiva mas profissional enquanto recontei o que havia acontecido. Ela examinou as fotos no meu telefone e o relatório do médico. Precisaremos tirar fotos oficiais para evidência, ela explicou. E gostaria de falar com Léo. Com vocês dois presentes se isso deixar mais confortável. Léo foi corajoso durante a entrevista. Embora agarrasse minha mão firmemente enquanto explicava como a tia Brooke o havia batido com o cinto porque ele derrubou o suco. Ela disse alguma coisa enquanto estava batendo em você? A oficial Keller perguntou gentilmente. Léo assentiu. Ela disse que eu precisava aprender respeito e disciplina. E onde estavam seus avós quando isso aconteceu? A vovó estava assistindo. O vovô estava na mesa. Cada resposta simples tornava o caso mais claro e meu coração mais pesado. Como eles puderam ter permitido que isso acontecesse? Depois de registrar o boletim de ocorrência, a oficial Keller explicou os próximos passos. Vamos investigar e falar com todas as partes envolvidas. Baseado no que vi, há fundamentos para acusações de agressão. Vocês também podem pedir uma ordem de restrição temporária hoje se quiserem. Queremos, Nathan disse sem hesitação. No final da tarde, tínhamos uma ordem de restrição temporária contra Brooke, impedindo-a de se aproximar de Léo ou mim. Nathan decidiu ficar na cidade por alguns dias, pegando um quarto em um hotel próximo para ajudar a nos apoiar através das consequências imediatas. Quando saímos do tribunal, meu telefone tocou com o número da minha mãe pela 20ª vez naquele dia. Nathan notou minha hesitação. Você deveria atender, ele disse. Coloque no viva voz. Eles precisam saber que estamos sérios. Atendi, colocando o telefone no viva voz enquanto sentávamos no carro alugado do Nathan. Autumn, isso foi longe demais. Minha mãe começou sem preâmbulo. Seu pai e eu acabamos de ter colegas da Brooke na nossa casa tentando controlar os danos desta situação. Você tem alguma ideia do que fez? Olá, Marta. Nathan cortou friamente. Aqui é o Nathan. Vi as marcas de cinto na perna do meu filho. Estive no médico e na delegacia com Autumn hoje. Isso não vai passar. Houve um silêncio surpreso antes da minha mãe encontrar sua voz novamente. Nathan, isso é um assunto de família. Você não tem direito de interferir. Léo é meu filho. Isso torna meu problema, ele respondeu. O que Brooke fez foi agressão, e sua tentativa de encobrir torna vocês cúmplices. Nós não encobrimos nada, ela protestou. Simplesmente tentamos impedir Autumn de exagerar a disciplina normal. Não há nada normal sobre espancar uma criança de 5 anos com um cinto, intervi. A ordem de restrição foi concedida, mãe. A polícia entrará em contato com todos vocês para depoimentos. Sugiro que arranjem um advogado. Terminei a ligação enquanto ela ainda estava gaguejando protestos. O dia seguinte trouxe um novo desafio quando Marta e Frank apareceram no nosso prédio. O porteiro felizmente ligou antes de permitir acesso. Seus pais estão aqui, senhora Thompson. Devo mandá-los subir? Absolutamente não, respondi. Por favor. Diga a eles que precisam ir embora ou vou chamar a polícia. 10 minutos depois, meu telefone tocou novamente. Desta vez era meu pai. Isso é ridículo, Autumn, ele latiu. Dirigimos todo esse caminho para conversar com você, e você nem vai nos ver. O boletim de ocorrência foi feito, pai. Não há nada para discutir. Por favor, não venham à minha casa ou local de trabalho novamente. Somos seus pais. Você não pode simplesmente nos cortar por causa de um incidentezinho. Não foi pequeno para Léo. E se vocês ainda não entendem isso, então provaram meu ponto. As ligações e mensagens continuaram durante todo o dia, não apenas da minha família imediata, mas de tias, tios e amigos da família que haviam recebido uma versão sanitizada dos eventos. A mensagem consistente era que eu estava exagerando, prejudicando a família e potencialmente arruinando a carreira da Brooke por disciplina normal. Nenhuma mensagem expressou preocupação com o bem-estar de Léo. No final da semana, tínhamos nos encontrado com a detetive Sarah Miller da Unidade de Vítimas Especiais, que se especializava em casos envolvendo crianças. Ela ouviu cuidadosamente nosso relato e revisou toda a evidência. Baseado no que vocês forneceram em nossas entrevistas, o promotor provavelmente apresentará acusações contra sua irmã, ela nos informou. O Serviço de Proteção à Criança também vai querer conduzir sua própria entrevista com Léo. A entrevista do CPS foi agendada para a segunda-feira seguinte. Durante o fim de semana, Nathan e eu trabalhamos para manter o máximo de normalidade possível para Léo.
Levamos ele ao Museu das Crianças, pedimos sua pizza favorita e assistimos filmes de dinossauros. Apesar dos nossos esforços, ele permaneceu mais quieto que o usual, ocasionalmente perguntando se tinha que ver a vovó, vovô e tia Brooke novamente. Não a menos que você queira, querido, Nathan o assegurou. E não por muito tempo. A entrevista do CPS correu tão bem quanto poderia ser esperado. A assistente social, uma mulher gentil chamada Denise Hoffman, era hábil em deixar Léo à vontade enquanto fazia as perguntas necessárias. Ela confirmou que a detetive Miller havia nos dito. Havia evidência clara de agressão e o caso prosseguiria. 2 semanas após o incidente, Brooke foi formalmente acusada de agressão à menor. A notícia fez manchetes locais devido à sua posição no escritório de advocacia. Sócia júnior acusada de agredir sobrinho de 5 anos. A resposta da minha família foi imediata e viciosa. Minha mãe deixou uma mensagem de voz tão venenosa que tive que deletar na metade. Você destruiu nossa família. Sua irmã pode perder tudo porque você não conseguiu lidar com um pouco de disciplina. Seu pai e eu terminamos com você. Você não é mais nossa filha. Meu pai mandou uma única mensagem. Você fez sua escolha. Não espere nada de nós nunca mais. Essas mensagens deveriam ter doído mais do que doeram. Em vez disso, senti uma estranha sensação de clareza. Suas reações apenas confirmaram o que havia começado a perceber naquele dia terrível. O amor dos meus pais sempre foi condicional, dependente de conformidade com suas regras e expectativas. Léo merecia melhor que isso. Eu merecia melhor que isso. Nathan provou ser uma fonte inesperada de força através de tudo isso. Ele estendeu sua estadia na cidade, ajudando com Léo e me acompanhando a reuniões com detetives e advogados. Quando finalmente teve que voltar para Boston por trabalho, prometeu voltar para cada reunião importante e data no tribunal. Sinto muito por não ter estado mais presente antes. Ele disse na noite antes de partir. Deveria ter estado mais presente na vida de Léo. Você está aqui agora, disse a ele. É isso que importa. Enquanto o caso criminal prosseguia, também registramos uma ordem de proteção civil para garantir proteção a longo prazo para Léo. Meu chefe na agência de design foi compreensivo quando expliquei a situação, me permitindo trabalhar mais de casa e ajustando prazos durante o pior da crise. Léo começou a ver uma psicóloga infantil, doutora Nancy Klein, que se especializava em trauma. Após apenas algumas sessões, ela relatou que embora Léo estivesse processando o evento bem, ele mostrava sinais de ansiedade e medo de punição que precisariam de atenção contínua. Crianças são resilientes, ela me disse, especialmente quando tem apoio consistente de pais amorosos. Você está fazendo tudo certo, Autumn. Ele sabe que você o protegeu, e isso é poderoso. Durante este período descobri fontes inesperadas de apoio. Vizinhos trouxeram refeições quando souberam o que havia acontecido. Minha amiga mais próxima Julie tirou folga do trabalho para me acompanhar às datas no tribunal. Até os pais do Nathan, com quem mantive um relacionamento cordial mais distante desde o divórcio, ligaram para oferecer seu apoio completo. Família não machuca crianças, a mãe do Nathan disse firmemente. Você fez a coisa certa, Autumn. Estamos aqui para vocês dois. 6 semanas após o incidente, recebi uma ligação da detetive Miller. Brooke havia concordado com um acordo. Ela se declararia culpada de uma acusação menor de colocar criança em perigo imprudentemente, completaria aulas de controle de raiva e serviço comunitário, e permaneceria em liberdade condicional por 1 ano. Mais importante, a ordem de proteção permaneceria em vigor. O promotor acredita que este é um bom resultado, a detetive Miller explicou. Poupa Léo de ter que testemunhar enquanto ainda responsabiliza sua irmã. Concordei com os termos, aliviada de que Léo não teria que reviver o trauma em um tribunal. Naquela noite, enquanto colocava Léo para dormir em seu próprio quarto, que ele havia recentemente começado a usar novamente, ele fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Mamãe, você está triste sobre a vovó e o vovô e a tia Brooke? Sentei na beira da cama, considerando como responder honestamente mas apropriadamente. Sim, às vezes fico triste. É difícil quando relacionamentos com família mudam, mas não estou triste por proteger você. Esse é o trabalho mais importante que tenho. Ele assentiu pensativamente. A doutora Nancy diz que está tudo bem sentir falta das pessoas, mas ainda saber que fizeram algo errado. A doutora Nancy é muito inteligente e concordei. Sinto falta dos biscoitos da vovó, ele admitiu. Mas não sinto falta de ter medo. Puxei-o para perto, maravilhada com sua sabedoria e resistência. Acho que essa é uma forma muito saudável de se sentir. Enquanto apagava a luz e deixava sua luz noturna de dinossauro brilhando, senti uma sensação de paz que esteve ausente por semanas. Ainda tínhamos um longo caminho pela frente, mas estávamos seguindo em frente, um passo de cada vez. 6 meses após aquele jantar fatídico, nossas vidas haviam encontrado um novo ritmo. O caso criminal estava encerrado, com Brooke completando suas aulas de controle de raiva e na metade das horas de serviço comunitário. Meus pais mantiveram seu silêncio, não tendo feito tentativa de nos contatar desde suas explosões raivosas iniciais.
As mudanças mais significativas, entretanto, foram dentro da nossa pequena unidade familiar. Léo havia completado seu curso inicial de terapia com a doutora Klein e agora via mensalmente para Check UPS. Seus pesadelos haviam diminuído, e a ansiedade que o havia seguido por semanas após o incidente havia gradualmente desaparecido. Ele ainda ocasionalmente fazia perguntas sobre o que havia acontecido, mas elas vinham de um lugar de processamento em vez de medo. A doutora Nancy diz que o que a tia Brooke fez foi sobre ela, não sobre mim. Ele me disse um dia enquanto caminhávamos para a casa da escola. Ela diz que alguns adultos não sabem como lidar com seus grandes sentimentos. Isso é muito verdade, concordei, maravilhada com como a terapia havia dado a ele ferramentas para entender o que havia acontecido de formas apropriadas para a idade. Meu relacionamento com Nathan havia evoluído também. Nossa criação compartilhada havia se fortalecido através da crise, movendo além de civil para genuinamente solidário. Ele havia ajustado sua agenda de trabalho para estar na cidade a cada fim de semana alternado em vez de apenas uma vez por mês. E Léo floresceu com o tempo aumentado com seu pai. Uma noite no início do outono, Nathan ficou para jantar após deixar Léo depois de seu fim de semana juntos. Enquanto Léo lhe mostrava uma nova criação Lego no quarto, Nathan se virou para mim com uma expressão incomumente séria. Me ofereceram uma posição de volta que ele disse. É um movimento lateral na carreira, mas eu estaria mais perto de Léo. Depois de tudo que aconteceu, percebi que quero estar mais presente na vida dele. Acho que seria maravilhoso para Léo, respondi sinceramente. Ele ama ter você por perto mais. E como você se sentiria sobre isso? Ele perguntou, seu olhar direto. A pergunta me pegou de surpresa. Eu apreciei seu apoio estes últimos meses. Foi bom para todos nós? Acho. Ele assentiu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Vamos conversar mais sobre isso. Sem pressa. Havia algo no tom dele que sugeria que ele poderia estar pensando além de criar juntos, mas não estava pronta para examinar essa possibilidade ainda. Por enquanto, era suficiente que Léo tivesse ambos os pais totalmente presentes em sua vida. As mudanças mais profundas haviam sido dentro de mim. Cortar laços com minha família de origem havia sido doloroso, mas também estranhamente libertador. O peso constante do julgamento e crítica deles havia se levantado, deixando espaço para crescimento e autodescoberta. Havia me juntado a um grupo de apoio para pais separados de suas famílias, encontrando conforto nas histórias de outros que haviam feito escolhas difíceis similares para proteger a si mesmos ou seus filhos. Através das experiências deles e minha própria terapia, comecei a reconhecer padrões de abuso emocional que haviam sido normalizados durante toda a minha infância. Quebrar trauma geracional é trabalho duro. Minha terapeuta, doutora Rivera, me disse durante uma sessão, mas você está fazendo isso, Autumn. Toda vez que você responde a Léo com paciência em vez de punição, toda vez que valida seus sentimentos em vez de dispensá-los, você está construindo um novo legado. Essas palavras ficaram comigo, tornando-se algo como um mantra em dias difíceis. Estava quebrando um ciclo que havia persistido através de gerações da minha família. Não era fácil, e às vezes questionava minhas decisões. Especialmente em feriados e aniversários, quando Léo perguntava sobre seus avós. Posso mandar um cartão de aniversário para o vovô? Ele perguntou quando o aniversário do Frank se aproximou novamente. Claro que pode, disse a ele, determinada a não transferir meus problemas para ele. Podemos fazer um juntos se você quiser. Nunca recebemos uma resposta ao cartão. O que levou a outra conversa difícil sobre como às vezes as pessoas não estão prontas para ter relacionamentos que respeitam limites. Mas fiquei orgulhosa de que Léo pudesse expressar carinho pelos avós sem medo. No lugar da minha família biológica, havíamos construído uma família escolhida de amigos que se tornaram tias, tios e figuras de avós para Léo. Julie e seu marido nos receberam para o Dia de Ação de Graças. Minha vizinha idosa, senhora Peterson, ensinou Léo a fazer biscoitos, preenchendo o papel de avó com facilidade natural. Os pais do Nathan visitaram mais frequentemente, abraçando seu papel como únicos avós ativos de Léo. No início da primavera, quase um ano após o incidente, nos mudamos para um novo apartamento em um bairro mais tranquilo com um pequeno jardim. O novo começo pareceu simbólico, uma manifestação física da distância emocional que havíamos criado do passado. Enquanto desempacotávamos em nossa nova casa, Léo descobriu uma caixa de álbuns de fotos antigos que eu havia trazido da casa dos meus pais anos atrás. É você, mamãe? Ele perguntou, apontando para uma foto minha na idade dele. É, disse, sentando ao lado dele para olhar o álbum. Essa foi na casa antiga da vovó e do vovô antes de se mudarem para a que você conhece. Ele virou as páginas lentamente, estudando as imagens da minha infância. Você parece feliz em algumas fotos e não feliz em outras. Sua observação foi surpreendentemente precisa. Podia ver também os sorrisos genuínos em algumas fotos, os forçados em outras, a tensão visível até no meu corpinho pequeno durante retratos familiares formais. Famílias são complicadas, disse a ele honestamente. Havia momentos felizes e momentos difíceis. Como conosco.
Sim, exceto que eu tento muito fazer com que nossos momentos difíceis ainda sejam seguros e respeitosos. Isso é algo que aprendi como adulta. Ele assentiu, parecendo aceitar isso. Estou feliz que você é minha mãe, ele disse simplesmente, antes de retornar à exploração das fotos. Naquela noite, depois que Léo estava dormindo, sentei na nossa nova varanda observando as estrelas e refletindo sobre a jornada do último ano. Havia perdido minha família de origem, mas ganhado clareza, força e conexões mais profundas com a família que havia criado. Pensei sobre a lição no coração disso tudo. Às vezes o amor mais corajoso é dizer não àqueles que te criaram para proteger aqueles que você está criando. Família verdadeira protege, nutre e respeita. Não machuca, dispensa ou envergonha. Não havia aprendido isso dos meus pais, mas estava ensinando ao meu filho todos os dias. 2 anos atrás, nunca teria tido a coragem de enfrentar minha família da forma que fiz naquele dia. Mas ao me tornar mãe de Léo, havia encontrado força que não sabia que possuía. Ao protegê-lo, havia finalmente aprendido a me proteger também. Na manhã seguinte, Léo e eu plantamos flores no nosso pequeno espaço de jardim. Enquanto ele cuidadosamente apertava a terra ao redor de uma muda, seu rosto sério com concentração, senti uma sensação profunda de paz. Estávamos criando novas raízes aqui, em solo livre da toxicidade do passado. Essas vão crescer grandes, mamãe? Ele perguntou, olhando para mim com bochechas sujas de terra. Com sol, água e muito amor. Elas vão crescer muito grandes, prometi. Assim como ele. Assim como nós. Assim como a vida que estávamos construindo juntos. Olá, cafeinados! Aqui é o Josh e essa é uma história do Reddit. Você pode contar sua história mandando no nosso direct do Instagram. Link na descrição. Não esquece de curtir e comentar o que achou da história de hoje.